A manhã começou abafada em Goiânia, com um clima estranho que parecia anunciar que algo maior estava prestes a acontecer. No prédio do Tribunal de Justiça, jornalistas aguardavam desde cedo, posicionados em fila, microfones preparados, enquanto produtores de diversos programas de entretenimento tentavam confirmar o que já era tratado como inevitável. A audiência que poderia redefinir a guarda das filhas de Virgínia e Zé Felipe estava marcada para dali a poucos minutos. Ninguém sabia exatamente o que esperar. Nos bastidores, circulavam informações desencontradas. Alguns afirmavam que a iniciativa do processo teria partido de advogados ligados à família Costa, alegando preocupações com o ritmo de vida intenso e a exposição constante das meninas. Outros asseguravam que se tratava apenas de um procedimento padrão, algo solicitado para formalizar acordos que já existiam informalmente entre o casal. Mas nada disso impediu o clima de tensão que tomava os corredores. Virgínia chegou por uma entrada lateral, escoltada por seguranças e acompanhada por 2 advogados. Não deu declarações, apenas acenou brevemente para uma funcionária do tribunal que a reconheceu. Quem a viu de perto descreveu o mesmo. Estava séria, focada, sem maquiagem carregada, com o semblante de alguém que havia passado horas discutindo com a equipe jurídica na noite anterior. Zé Felipe, por sua vez, chegou minutos depois, sozinho no carro, mas acompanhado por sua advogada particular. Não houve troca de olhares entre os dois na entrada, não houve palavras, cumprimentos, nem sequer um gesto. Era como se cada um estivesse em um universo separado, apesar de toda a história que compartilham. Dentro do tribunal, o ambiente era ainda mais carregado. Produtores, assistentes e pessoas próximas ao casal aguardavam do lado de fora da sala reservada, formando pequenos círculos de conversa nos corredores. Em alguns deles, cochichavam sobre as consequências possíveis daquela audiência, mudanças no cronograma das gravações, reorganização de contratos publicitários, suspensões temporárias de viagens e compromissos. A rotina da influenciadora e do cantor poderia sofrer alterações significativas caso o juiz entendesse que ajustes eram necessários. Enquanto isso, um detalhe chamava a atenção dos profissionais presentes: a presença de uma representante do Ministério Público, que vinha acompanhando de perto o caso desde o início. A funcionária carregava uma pasta com dezenas de documentos e relatórios. Alguns juristas diziam em voz baixa que aquilo indicava um caráter mais sério do que a imprensa imaginava. No lado de fora, no entanto, a narrativa já era outra. Sites de celebridades publicavam atualizações minuto a minuto, especulando sobre um possível desacordo entre o casal. Em um dos portais, a manchete afirmava que a audiência poderia representar um divisor de águas no relacionamento público da influenciadora com a família do cantor. Nas redes sociais, fãs se dividiam entre apoio e preocupação, comentando a situação como se acompanhassem um capítulo de novela. Dentro da sala reservada, o clima era de contenção. O juiz responsável pelo caso era conhecido por sua postura rígida, porém discreta. Não costumava permitir interferências externas, nem facilitava vazamentos. Mas naquele dia, nem seu estilo reservado conseguiu abafar o burburinho que atravessava as paredes. A audiência começaria em poucos minutos e um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Para muitos ali, era evidente que algo muito sensível estava em jogo. O processo, até então sigiloso, tinha finalmente escapado para o domínio público, e nada garantia que o resultado não mexeria diretamente no futuro de todos os envolvidos. O relógio marcava 9h14 quando a porta da sala se abriu. Uma funcionária avisou de maneira firme: somente as partes e seus representantes legais podem entrar. E assim, enquanto câmeras registravam cada pequeno gesto no corredor, Virgínia e Zé Felipe cruzaram a porta, sentaram-se frente a frente e aguardaram o início da decisão que poderia alterar não apenas suas rotinas, mas também a forma como lidariam com as filhas nos próximos meses. Assim que a porta se fechou e a audiência teve início, os bastidores ficaram em completo estado de expectativa. Os produtores e assistentes que acompanhavam o casal de perto tentavam, sem sucesso, obter qualquer informação imediata. Várias mensagens começaram a circular nos grupos internos, mas todas continham apenas especulações, nunca fatos concretos. Parecia que, pela primeira vez em muito tempo, ninguém sabia realmente o que estava acontecendo lá dentro. Os advogados haviam pedido sigilo total, o que incentivou ainda mais os debates entre aqueles que aguardavam do lado de fora. Um repórter, acostumado a lidar com fontes dentro do judiciário, comentava que raramente via uma concentração tão grande de profissionais em uma audiência aparentemente simples. Para ele, isso era indicativo de que havia mais elementos no processo do que o público imaginava. Enquanto isso, na sala ao lado, onde produtores e amigos próximos esperavam, o clima era de tensão crescente.
Um dos profissionais que acompanha Virginia em viagens internacionais passou a andar de um lado para o outro, inquieto, revisando mentalmente o calendário dos próximos meses. Ele sabia que qualquer mudança na rotina das meninas poderia desencadear uma reestruturação gigantesca. Gravações, campanhas, contratos e deslocamentos internacionais estariam sujeitos a alterações repentinas. Uma das assistentes mais antigas do casal, que raramente demonstrava emoção, estava visivelmente preocupada. Em um momento de nervosismo, ela comentou com outra funcionária que o desgaste emocional das últimas semanas já vinha sendo sentido. Alguns membros da equipe acreditavam que o processo tinha sido acelerado por conta de tensões recentes entre familiares e pelas constantes mudanças de cronograma atribuídas à agenda de trabalho intenso da influenciadora. No corredor principal, um funcionário do tribunal, conhecido por ser discreto, surpreendeu ao se aproximar de 2 jornalistas que aguardavam. Ele não revelou detalhes, mas disse algo que imediatamente acendeu um alerta. A audiência não está sendo tão simples quanto pensavam. Tem muita coisa sendo colocada na mesa hoje. A frase foi suficiente para fazer com que a notícia se espalhasse rapidamente. Em menos de 15 minutos, portais de celebridades já haviam publicado notas afirmando que havia conflitos internos inesperados na sessão, mesmo sem qualquer confirmação oficial. Dentro da sala, Virginia mantinha o olhar fixo na mesa, enquanto seus advogados apresentavam ao juiz uma série de documentos, relatórios médicos, comprovantes de viagens, declarações de responsabilidade e uma lista detalhada de compromissos profissionais. O objetivo era claro, mostrar que a rotina das filhas estava sendo cuidadosamente gerida, apesar da intensa exposição pública do casal. Do outro lado, a representante do Ministério Público escutava atentamente, tomando notas de cada detalhe mencionado. Em determinado momento, ela pediu a palavra e, segundo relatos obtidos posteriormente, levantou uma preocupação relacionada a uma viagem internacional recente que havia coincidido com compromissos profissionais extensos da influenciadora. Embora não estivesse fazendo acusações, sua colocação despertou inquietação na mesa. O tribunal precisa garantir que as crianças não sejam submetidas a uma carga excessiva de deslocamentos, ela disse, mantendo o tom neutro, mas firme. A afirmação causou um impacto imediato. Virginia respirou fundo, olhou para seus advogados, mas permaneceu em silêncio. Já Zé Felipe demonstrou surpresa, não esperava que aquele ponto fosse mencionado tão cedo na audiência. Nos bastidores, ninguém sabia do teor exato da discussão, mas a sensação de inquietação era geral. Um rumor começou a se espalhar de que a presença do Ministério Público poderia indicar uma possível intervenção formal nas decisões sobre viagens internacionais. Para muitos, isso parecia exagero. Para outros, era um cenário possível, considerando o alcance público da influenciadora e o fato de suas filhas frequentemente aparecerem em conteúdo. A tensão aumentou ainda mais quando um servidor do tribunal avisou que a audiência deveria se estender além do horário previsto. Isso fez com que produtores adiassem compromissos, suspendessem gravações e reorganizassem agendas inteiras. A equipe de Virginia, que costuma funcionar de maneira meticulosa, agora lidava com incertezas que nunca haviam enfrentado. O clima, tanto dentro quanto fora da sala, dava sinais de que aquela audiência não terminaria sem consequências concretas. E aos poucos, ficava evidente para todos que as próximas horas poderiam trazer impactos muito maiores do que se imaginava inicialmente. Enquanto a audiência seguia fechada, sem previsão de término, um acontecimento inesperado começou a movimentar os corredores. Alguém de dentro do tribunal havia repassado uma informação preliminar a um jornalista, que imediatamente escreveu uma nota curta afirmando que houve divergências entre os advogados de cada lado sobre a execução da guarda compartilhada. A publicação, apesar de vaga, desencadeou uma reação em cadeia. Em poucos minutos, produtores receberam mensagens de emissoras perguntando se o casal estava enfrentando um novo conflito. A equipe de Virginia tentou conter o estrago, mas a ausência de informações oficiais só alimentava ainda mais a especulação. Nos bastidores, comentava-se que a influenciadora já estava cansada de ver qualquer detalhe pessoal se transformar em manchete. E que naquela situação específica, o desgaste era amplificado pelo fato de envolver as filhas. Uma das produtoras da equipe, conhecida por sua proximidade com a família, chegou a desabafar com colegas. O problema é que tudo vira narrativa. Qualquer detalhe que escape dessa audiência pode ser interpretado como briga, e isso não ajuda em nada, mas o fato é que havia tensões reais sendo discutidas na sala.
Entre documentos, relatórios e depoimentos, um dos pontos de discordância girava em torno da logística das meninas durante viagens de trabalho. Os advogados de Virgínia defendiam que a rotina era estável, com profissionais especializados cuidando de todos os detalhes. Já a equipe jurídica ligada à família de Zé Felipe enfatizava que, mesmo com toda a estrutura, o desgaste físico poderia ser maior do que o ideal. O juiz, segundo relatos internos apurados posteriormente, pediu calma em vários momentos da audiência, solicitando que ambas as partes evitassem interpretações pessoalizadas e focassem exclusivamente no bem-estar das crianças. Mas foi justamente quando parecia que o clima estava se estabilizando que uma nova divergência surgiu. A representante do Ministério Público voltou a falar, levantando questionamentos sobre gravações recentes nas quais as meninas haviam aparecido mais do que o comum. Ela mencionou que em alguns trechos era possível notar sinais de cansaço. Não se tratava de uma acusação formal, mas de uma observação que poderia pesar na decisão final. Virgínia, nesse momento, finalmente se manifestou. Falou de maneira firme, porém controlada, afirmando que sempre colocou o bem-estar das filhas acima de qualquer compromisso profissional. Explicou que jamais permitiria situações que colocassem as meninas em desconforto, e que gravações só eram autorizadas quando tudo estava alinhado com especialistas e cuidadores. Apesar do posicionamento, era evidente que a fala da promotora havia provocado impacto. Zé Felipe ouviu tudo em silêncio, mas seu semblante indicava que também estava absorvendo o peso daquela discussão. Seus advogados solicitaram que fosse levado em consideração que ambas as famílias tinham interesse genuíno no bem-estar das crianças e que o processo deveria buscar caminhos equilibrados. Enquanto isso, do lado de fora, o ambiente continuava fervendo. Um assistente que havia acompanhado o casal por muitos anos comentou com um cinegrafista que nunca viu tanta gente tentando descobrir o que está acontecendo ao mesmo tempo. No saguão, a movimentação aumentava à medida que mais profissionais de imprensa chegavam, acreditando que uma decisão poderia sair a qualquer instante, mas o momento mais tenso do lado de fora ocorreu quando um áudio começou a circular entre jornalistas. Era uma gravação curta, captada no corredor por alguém que ouviu parte da conversa de dois advogados, provavelmente durante uma pausa da audiência. A frase vazada era simples, mas explosiva. Se não chegarem a um consenso hoje, a decisão preliminar pode mudar temporariamente os horários de convivência. Essa única observação mexeu com todos os presentes. A possibilidade de uma mudança imediata na rotina das meninas transformou o clima em apreensão. Produtores começaram a recalcular compromissos, assistentes tentaram prever impactos, e familiares, mesmo sem estarem presentes fisicamente, passaram a enviar mensagens perguntando se o rumor era verdadeiro. Ainda assim, ninguém conseguia confirmar coisa alguma. Tudo permanecia envolto em especulações e silêncios, e dentro da sala, o clima seguia firme, tenso e decisivo. A audiência já ultrapassava 2 horas quando um movimento inesperado alterou o rumo da discussão. A representante do Ministério Público pediu a palavra novamente, desta vez carregando uma pasta que chamou a atenção imediatamente. Ela informou ao juiz que havia recebido na véspera um relatório complementar de uma equipe técnica que acompanhava a rotina das crianças em determinadas atividades públicas. O silêncio na sala foi imediato. O juiz, mantendo sua postura séria, pediu que o documento fosse anexado aos autos e, antes de permitir sua leitura, questionou se ambas as partes estavam cientes da existência daquele relatório. Nenhum dos advogados respondeu de imediato. A advogada de Virgínia olhou para a equipe, murmurou algo discretamente, mas confirmou que não havia sido notificada. A equipe jurídica ligada à família de Zé Felipe também negou ter recebido qualquer aviso. O relatório tratava de um ponto sensível: a frequência com que as meninas estavam sendo expostas em gravações ao vivo durante viagens recentes. Havia menções a horários, deslocamentos e até trechos nos quais as crianças apareciam chorando ou claramente cansadas. A promotora fez questão de explicar que o relatório não tinha caráter acusatório, mas preventivo, e que destacava situações pontuais que poderiam servir de base para ajustes futuros. A leitura do documento durou mais do que o esperado. Durante esse tempo, ninguém falou, ninguém interrompeu, ninguém se movimentou sem necessidade. Virgínia permaneceu visivelmente tensa. Por mais que estivesse acostumada à pressão, ouvir descrições tão minuciosas sobre a rotina das filhas, especialmente interpretadas por técnicos e não por pessoas próximas, tinha um impacto emocional inegável. Quando o relatório terminou, a promotora pediu que fossem analisadas alternativas para equilibrar as viagens das crianças, propondo que alguns deslocamentos fossem limitados a períodos específicos ou precedidos de avaliações técnicas.
A sugestão não foi recebida com entusiasmo por nenhum dos lados. A advogada de Virginia respondeu com firmeza. As crianças nunca foram expostas a rotinas inadequadas. Há cuidadores, especialistas e profissionais acompanhando cada etapa. Este relatório, com todo respeito, interpreta situações fora de contexto. Em seguida, um dos advogados do lado oposto rebateu. Com todo respeito, doutora, não estamos discutindo o profissionalismo da equipe. Mas sim, se a carga atual é saudável para as meninas a longo prazo. O juiz precisou intervir antes que o clima se agravasse, pediu que ambos mantivessem o foco e evitassem transformar o ambiente em uma disputa sobre responsabilidades pessoais. Reforçou que o objetivo era encontrar medidas que garantissem o bem-estar das crianças, sem desgastar ainda mais a relação entre as famílias. Mas a tensão já havia ultrapassado o limite. A entrada daquele documento inesperado deixou claro que a audiência não seria resolvida apenas com argumentos. Havia elementos novos, análises técnicas e preocupações institucionais que precisavam ser consideradas. E isso, inevitavelmente, colocava pressão sobre todos. Do lado de fora da sala, ainda sem saber do conteúdo exato do relatório, as equipes começaram a perceber que havia um atraso incomum. Um produtor comentou que a pausa prevista não havia ocorrido e que isso significava que algo mais profundo estava sendo discutido. Assistentes tentavam acalmar familiares, enquanto jornalistas tentavam obter a menor brecha que fosse. A informação parcial que escapou para o corredor por meio de um servidor que testemunhou parte da movimentação interna aumentou ainda mais a inquietação. Apareceu documento novo e pegou todo mundo de surpresa. A frase correu rápido. Em poucos minutos, portais de fofoca já especulavam que havia provas de cansaço extremo das crianças durante compromissos profissionais. Embora ninguém tivesse visto o documento, a narrativa já estava sendo construída do lado de fora, amplificando ainda mais o cenário. Dentro da sala, porém, o clima era outro, silencioso, denso, marcado por olhares duros e respirações profundas. Uma decisão precisava ser tomada, e parecia que o próximo passo seria ainda mais delicado que todos os anteriores. Depois da leitura do relatório surpresa, o juiz decidiu interromper temporariamente a audiência para consultar a equipe técnica do tribunal e reorganizar os pontos em discussão. O intervalo, inicialmente previsto para 15 minutos, rapidamente se estendeu, gerando ainda mais tensão no ambiente. As partes saíram da sala reservada e foram conduzidas para espaços diferentes, evitando qualquer contato direto entre si. Virginia foi levada a uma pequena sala ao lado, acompanhada apenas por seus advogados. A porta foi fechada e o clima lá dentro ficou dividido entre silêncio e urgência. Em determinado momento, a influenciadora encostou as mãos na mesa e respirou profundamente. Enquanto sua equipe tentava reorganizar mentalmente todos os elementos que precisavam ser apresentados na sequência da audiência. Não faz sentido isso estar acontecendo dessa forma, ela disse com a voz firme, mas visivelmente cansada. Sempre fiz tudo pelas meninas, nunca tomei decisão que as prejudicasse. A advogada principal, experiente e acostumada a lidar com situações tensas, respondeu. Vamos esclarecer ponto por ponto. O relatório precisa ser contextualizado. Não podemos deixar que um documento isolado defina uma decisão tão importante. Enquanto isso, em outra sala do corredor, Zé Felipe conversava com sua advogada. O semblante dele era de preocupação genuína, não conflitante. Em voz baixa, ele mencionou algo que poucos sabiam. Havia passado os últimos dias refletindo sobre as rotinas intensas das meninas e sobre o quanto aquilo poderia afetá-las no futuro. Não queria conflito, não queria disputa, não queria transformar a situação em uma batalha pública. Mas também acreditava que ajustes poderiam ser benéficos. Eu só quero que elas estejam bem, ele disse olhando para a mesa. Se houver coisas que a gente precisa reorganizar, tudo bem, só não quero que isso vire briga. A advogada concordou, mas ressaltou que, independentemente das boas intenções, as circunstâncias exigiam postura firme, ainda mais com um relatório técnico em jogo e com a imprensa esperando qualquer sinal. Nos corredores, a movimentação aumentava. Profissionais do tribunal iam e vinham carregando pilhas de documentos, enquanto jornalistas tentavam identificar qualquer gesto que pudesse indicar uma mudança drástica no processo. Um produtor ligado à equipe de Virginia recebeu uma mensagem que fez seu rosto mudar completamente. Era de um colega que seguia acompanhando tudo pela imprensa. Estão dizendo que a audiência virou disputa. Isso vai explodir em minutos. A equipe da influenciadora se indignou, mas não havia muito o que fazer. A ausência de informações oficiais, aliada ao surgimento do relatório e ao atraso na retomada da sessão, alimentava ainda mais o clima de incerteza. No celular dos membros presentes, mensagens chegavam sem parar, perguntando se a notícia era verdadeira, se a guarda seria alterada, se haveria decisão emergencial.
Uma das assistentes mais próximas de Virginia, que raramente demonstra emoções em público, deixou escapar um desabafo. Isso tudo começou tão pequeno, agora parece que ninguém mais controla nada. No lado externo do tribunal, familiares não compareceram fisicamente, mas acompanhavam tudo desesperados. As notícias se espalhavam com uma velocidade impressionante. E cada pequena frase postada por jornalistas ganhava interpretações próprias nas redes sociais. Enquanto isso, nas salas reservadas, algo importante estava acontecendo. A equipe técnica do tribunal conversava com o juiz e revisava o relatório recém-apresentado, identificavam trechos que poderiam ser interpretados de maneiras distintas e avaliavam se realmente havia fundamento suficiente para uma medida emergencial. O mais surpreendente foi um comentário feito por um dos especialistas, ouvido por um servidor que circulava discretamente. O documento é detalhado, mas tem lacunas. Da forma como está, não sustenta decisão drástica. A afirmação, embora não fosse oficial, indicava que o peso do relatório poderia ser menor do que se imaginava inicialmente. Mas até que a audiência recomeçasse, nada seria certo. Quando finalmente um funcionário caminhou pelo corredor anunciando que as partes seriam chamadas de volta, o clima era quase sufocante. Cada equipe se levantou com cautela, ajustando roupas, respirando fundo e preparando os últimos argumentos. A sala voltaria a se encher, e tudo indicava que os próximos minutos definiriam se o processo seguiria com calma ou se entraria em uma fase ainda mais delicada. Quando todos voltaram para a sala, o clima já não era apenas tenso, era pesado. Havia uma sensação silenciosa de que algo definitivo estava prestes a acontecer. O juiz entrou alguns minutos depois, acompanhado de 2 assessores, e trouxe consigo uma pilha organizada de documentos, incluindo o relatório que havia causado toda a turbulência. Assim que se sentou, ele pediu que todos permanecessem em silêncio absoluto. Antes mesmo de retomar as falas das partes, ele fez uma observação que pegou todos de surpresa. Este tribunal não está aqui para alimentar especulações ou dramatizações. Estamos lidando com a rotina e o bem-estar de 2 crianças pequenas. É isso que importa. A frase não tinha destinatário explícito, mas nos bastidores era evidente que se tratava de uma resposta indireta ao caos externo que já se formava nas redes e na imprensa. O juiz então explicou que havia lido o relatório complementar na íntegra durante o intervalo e também havia ouvido a equipe técnica do tribunal. Reforçou que, embora o documento tivesse pontos relevantes, também apresentava lacunas de contexto e por isso não poderia ser interpretado como evidência isolada. O clima na mesa mudou imediatamente. A promotora manteve uma expressão firme, mas não rebateu. Virginia relaxou minimamente os ombros. Zé Felipe encarou a mesa à sua frente, absorvendo cada palavra. Em seguida, o juiz pediu que cada lado apresentasse de forma objetiva suas considerações finais sobre as rotinas das meninas. A advogada de Virginia reforçou que todas as viagens e gravações eram acompanhadas por equipe qualificada, com horários pensados para evitar desgaste. Destacou o vínculo afetivo forte entre mãe e filhas e afirmou que qualquer restrição drástica poderia, na verdade, gerar mais estresse emocional do que benefícios. Do outro lado, a advogada ligada à família de Zé Felipe adotou uma postura equilibrada. Não pediu mudanças bruscas, mas sugeriu ajustes de logística, principalmente em viagens longas, alegando que pequenas reorganizações poderiam reduzir o cansaço das meninas. O juiz ouviu tudo sem interromper. Ao final das falas, ele finalmente respirou fundo, abriu um dos documentos e anunciou: diante do material apresentado, este tribunal tomará uma decisão preliminar para garantir a estabilidade das crianças até a conclusão do processo. O silêncio foi absoluto. Os assessores se entreolharam. Os advogados se inclinaram levemente sobre a mesa. Era o momento que todos aguardavam e temiam. O juiz então declarou que não haveria nenhuma mudança emergencial na guarda. O regime continuaria, como já estava estabelecido. No entanto, determinou 3 medidas temporárias. As viagens internacionais das crianças deverão ser informadas ao tribunal com antecedência mínima, permitindo avaliação prévia caso necessário. Qualquer aparição pública ou gravação que envolva as meninas deverá seguir horários reduzidos, evitando exposição prolongada. A equipe técnica do tribunal poderá solicitar relatórios complementares, caso identifique necessidade de monitoramento. As medidas eram moderadas, mas firmes, evitavam rupturas drásticas, porém exibiam a preocupação institucional com a rotina das meninas. A reação foi contida. Virginia, embora séria, demonstrou alívio visível. A decisão não alterava sua convivência com as filhas nem sua guarda.
Zé Felipe também pareceu tranquilo com a determinação, talvez por acreditar que ela preservava o bem-estar das meninas, sem escalar o conflito. Do lado de fora, enquanto ninguém ainda sabia de nada oficialmente, mensagens e chamadas continuavam se acumulando nos celulares das equipes. O tribunal, no entanto, já parecia preparado para lidar com o impacto inevitável. Quando o juiz anunciou que a audiência estava encerrada, ninguém se levantou imediatamente. As equipes precisaram de alguns segundos para assimilar o que havia acontecido e, sobretudo, o que ainda precisaria ser explicado ao público. Enquanto os advogados organizavam documentos e as partes se preparavam para deixar a sala, era evidente que um ciclo havia sido fechado. A decisão não encerrava o processo por completo, mas colocava limites claros e redefinia a forma como tudo seria conduzido dali em diante. Faltava apenas o desfecho do lado de fora, onde a imprensa esperava, ansiosa por qualquer palavra que pudesse transformar a manhã em manchete.